Graças paz, mais uma vez. No último vídeo nós falamos sobre esse agendamento estabelecido pelo próprio Messias. É um agendamento. Então, as festas são um agendamento do Messias. Não é um calendário que os homens estabeleceram. Deus estabeleceu dentro desse agendamento. E a palavra que nós temos no hebraico para essas solenidades, que o Senhor disse, essas são as solenidades do Senhor, é moed, que significa exatamente agendamento, um compromisso agendado, já está ali. Mas a palavra convocações, santas convocações, a palavra hebraica é mikra ou mikirai, que significa ensaio geral. É um ensaio, então é um agendamento para um grande ensaio. E agora, falando diretamente sobre esses 7 agendamentos, que são divididos em 3 encontros e 7 festas, ou seja, 7 agendamentos, eu quero começar a falar desses 3 primeiros agendamentos que acontece em Pessah. O primeiro agendamento é o agendamento de Pessah, ou a Páscoa do Senhor. E ela foi ensaiada a cada ano em que foi celebrada pelo povo de Israel, até que, tendo chegado o tempo determinado da agenda do Altíssimo, no exato dia de Pessah, o Messias, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado, cumprindo definitivamente aquilo que foi ensaiado por séculos. Olha que interessante. Se você percebe que tudo está se cumprindo, um moed de Deus, uma agenda estabelecida, eu posso deduzir que o arrebatamento da igreja, eu não sei se esse ano, ano que vem, quando, ele vai acontecer exatamente num dia de Yom Teruah, numa festa das trombetas. Por quê? Porque tudo tem a ver com um processo estabelecido pelo Senhor. Tudo tem a ver pelo processo estabelecido pelo Senhor. E quando nós estivermos falando disso, você vai entender o que é abrir e fechar olhos. Você vai entender o que significa esse abrir e fechar olhos lá no hebraico. E você vai perceber que nós estamos dentro de um plano perfeito, estabelecido por Deus, através do Messias, aonde ele vem nos revelando para que nós possamos andar nele. Então, desde a primeira Páscoa, lá no Egito, e até quando Israel ele é instigado e ele é orientado a estabelecer esse agendamento anual das festas, nós percebemos que Deus está ali ensaiando o seu povo para algo que vai acontecer. Ele está trazendo um grande ensaio. Ele está trazendo um grande mover de ensaio, porque foi exatamente no dia de Pessah que o Messias foi crucificado, entregue como Cordeiro Pascual, aquele que tira o pecado do mundo. Foi exatamente nesse dia o Messias foi sacrificado, cumprindo definitivamente aquilo que foi ensaiado por séculos. O apóstolo Paulo sabia muito bem o que havia sido ensaiado por séculos na Páscoa, e aquilo que foi ensaiado na Páscoa foi cumprido definitivamente com o sacrifício de Cristo no Calvário, no exato dia da Páscoa do Senhor. Em 1 Coríntios 5, 7b diz: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, a nossa Páscoa, ele foi sacrificado por nós. E é muito interessante a gente perceber essa revelação, esse contexto. Olha só o que Paulo está falando com relação a tudo o que está ocorrendo nesse encontro chamado Pessah, e nas 3 festas, ou nos 3 agendamentos,
nos 3 ensaios desse primeiro ciclo. E ele diz: livrai-vos do fermento velho, da matzá, do fermento, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, uma matzá, assim como certamente sois, porquanto Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Paulo, ele está entendendo que tudo isso, ele se materializa quando Jesus, ele vai se oferecer como o Cordeiro da Páscoa. E no próximo vídeo nós vamos falar especificamente sobre esse momento, e você vai perceber a grandiosidade disso tudo. Então, é uma revelação tremenda, um agendamento, um ensaio, um agendamento, um ensaio. O primeiro agendamento, ele acontece todos os anos, no dia 14 de Aviv, ou 14 de Nissan, 14 dias depois que começa o novo ano, o ano novo. Lembrando que tudo isso está ligado ao quê? A uma visão da lua nova e da cevada madura. E aqui a gente precisa ter tudo isso em mente, porque a cevada madura está no ponto da colheita. E algo começa a acontecer, por quê? Porque Deus, todo o propósito de Deus é colher aquilo que é dele. E Jesus, ele é entregue, ele é oferecido como esse cordeiro, como esse sacrifício. Ele cai na terra, ele morre, mas ele não vai ficar só. Ele vai ressuscitar no terceiro agendamento. Agora, qual é o segundo agendamento desse período que começa em Pessah? O segundo dia da festa de Pessah, que é o segundo agendamento, também chamado de Matzot, ou Festa dos Pães Asmos, celebrado no dia seguinte à Páscoa do Senhor, no segundo dia, ao qual ele foi ensaiado a cada ano em que foi celebrado pelo povo de Israel, até que, tendo chegado o tempo determinado na agenda do Altíssimo, no exato dia de Matzot, o Messias já se encontrava sepultado. Exatamente no segundo dia ele já estava sepultado. No dia seguinte à Páscoa do Senhor, cumprindo definitivamente aquilo que foi ensaiado por séculos. Aquilo que foi ensaiado por séculos. Veja, queridos, agendamentos, ensaio de algo que vai acontecer. Algumas coisas já aconteceram, mas outras ainda irão acontecer. Israel ensaiou por longos e longos anos. Infelizmente, quando chegou a data exata do acontecimento, eles se perderam e não perceberam. E até por um propósito de Deus, como diz em Romanos 11, que o Senhor os obscureceu para que abrisse a oportunidade para você e para mim. Em uma outra oportunidade nós vamos falar sobre a rejeição de Israel e a eleição de todos nós. Então, a gente precisa entender esses processos. Porém, no terceiro dia da festa de Pessah, ou da Páscoa, que tem o terceiro agendamento também chamado de Abikurim, ou Festa das Primícias, Festa dos primeiros frutos. A cevada é a primeira colheita em Israel. A festa dos primeiros frutos, celebrada um dia após o início da festa dos pães asmos. Páscoa, pães asmos, e a festa dos pães asmos são 7 dias, mas um dia depois que começa a festa de pães asmos, nós festejamos a festa de Abikurim, ou a festa das primícias. E é o terceiro dia a contar da Páscoa do Senhor, a qual foi ensaiada a cada ano, em que foi celebrado pelo povo de Israel, até que, tendo chegado o tempo determinado na agenda do Altíssimo, no exato dia de Abikurim, o Messias ressuscitou.
no terceiro dia, contado a partir da Páscoa do Senhor, cumprindo definitivamente aquilo que foi ensaiado por séculos. E o apóstolo Paulo também reconhecendo isso de uma forma muito clara, que havia um ensaio por século na festa das primícias, foi cumprido definitivamente com a ressurreição de Cristo no exato dia das primícias. Em 1 Coríntios 15, 20, ele diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito primícias dos que dormem. Primícias dos que dormem. Então ele é o primeiro. Ele é o primeiro. E como ele é o primeiro, ele aponta para muitos que virão depois. A colheita começa com ele, mas ela não termina nele. Ela se completa em nós e através de uma multidão que não se pode contar. Porque a partir do dia da primícia, se começa a contar, a fazer a contagem do Homer, ou seja, os primeiros frutos de tudo, por 50 dias, são marcados para que sejam apresentados no dia de Pentecostes. E aí é onde nós vemos o quarto agendamento e último agendamento de primavera. Esse quarto agendamento, chamado de Shavuot, ou festa de Pentecostes, celebrado 50 dias após a festa das primícias. 50 dias após a festa das primícias, a qual foi ensaiada a cada ano em que foi celebrado pelo povo de Israel, até que tendo chegado o tempo determinado na agenda do Altíssimo, no exato dia de Shavuot. O livro de Atos diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, no dia. Por quê? Porque é um agendamento com um ensaio. Ensaiamos a vida inteira para que isso acontecesse naquele agendamento, naquele dia, dentro da programação estabelecida por Deus. Então, quando o tempo chegou na agenda do Altíssimo, no dia de Shavuot, deu-se início ao tempo da Igreja do Senhor, que foi revestida com a virtude do Espírito Santo, conforme o Messias havia prometido em Atos 1:8, cumprindo definitivamente aquilo que foi ensaiado por séculos. Assim sendo, aquilo que havia sido ensaiado por séculos na festa de Pentecostes foi cumprido definitivamente com a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, dando início ao tempo da Igreja do Senhor no exato dia da festa de Pentecostes. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia, uma grande colheita veio. A pequena colheita, ela vem na festa das primícias, o primeiro fruto, a cevada madura. Agora, 50 dias depois, quase 3.000 almas de uma só vez, com a descida do Espírito Santo e a conversão de quase 3.000 almas no dia de Pentecostes, deu-se início ao tempo da Igreja do Senhor, cumprindo o que estava sendo ensaiado por séculos. Glória a Deus. Você consegue agora entender, perceber o que está por trás disso tudo? O que está por trás de todo essa didática, toda essa pedagogia de Deus para o seu povo, ao revelar a sua palavra para Israel e fazer com que Israel anuncie às nações sobre o que o Senhor está preparando para a humanidade, que é a sua redenção. Então, por longos e longos anos, séculos e séculos, todos os anos,
eles celebravam esses agendamentos, no dia, não era fora do dia, não era em qualquer hora, não é quando eles decidiam, não é quando eles estivessem de bom humor, é no tempo exato determinado pelo Senhor. Mas a festa não acontece todos os anos na mesma época. Por quê? Porque elas obedecem um ciclo lunar. E uma hora é aqui, outra hora aqui, outra hora aqui, outra hora aqui. E depois volta tudo. Por quê? Porque para eu entender o agendamento do céu, eu preciso estar ligado no céu, prodígios nos céus e sinais na terra. A cevada tem que estar madura, o ciclo da cevada. Eu preciso olhar para a terra, mas eu preciso olhar para o céu. Quando se alinha o que Deus está fazendo aqui, e Deus está fazendo aqui, então nós está na hora de começar. Por isso que a palavra de Deus diz, tudo aquilo que nós ligarmos na terra, já terá sido ligado antes nos céus. Esses agendamentos, eles são fantásticos. Agora olha que coisa interessante. Se lá na Páscoa, o pão que se celebra na mesa da Páscoa é a matzá, é o pão sem fermento que simboliza Jesus, o corpo de Yeshua, esse corpo sem mancha, sem pecado, e que aponta para o nosso modelo, para a nossa estatura de varão perfeito, para aquilo que nós devemos caminhar para buscar. No dia de Shavuot ou Pentecostes, já não é mais um pão, mas são 2 pães. E esses 2 pães fermentados, nos dias de hoje, eles apontam exatamente para a igreja e para Israel. Ou seja, 2 pães movidos diante do sacerdote. Eles são pães fermentados, somos nós, eu e você, que apesar de nós termos a vida de Deus e estarmos nas mãos do sacerdote, nós ainda trazemos o fermento, porque ainda pecamos, ainda tropeçamos, ainda precisamos constantemente desse lavar, desse purificar do Senhor. Então esses 2 pães em Shavuot representam a igreja e Israel. E Paulo lá em Efésios capítulo 2, ele chama isso de a igreja do novo homem. Qual é a igreja do novo homem? Gentios e judeus juntos nas mãos do mesmo sumo sacerdote Yeshua HaMashiach. Essa igreja do novo homem está sendo levantada. Essa igreja do novo homem está sendo estabelecida. Porém, tudo isso foi ensaiado e tem sido ensaiado por séculos e séculos e séculos. Para quê? Para que nós aprendamos o que Deus está apontando. Em Shavuot, naqueles dias, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, nasce a igreja. A igreja não nasceu na ressurreição de Jesus, a igreja nasce com o Espírito Santo em Jerusalém, 50 dias depois. A igreja não nasceu quando Jesus levantou seus 12, a igreja nasceu definitivamente. Entra o tempo da igreja, quando o Espírito Santo vem e começa a colheita da igreja. A colheita da igreja. E isso vem em Shavuot. Shavuot é o tempo da festa das primícias, onde nós pegamos tudo que foi marcado, tudo que foi separado, tudo que está marcado, é colhido e trazido para apresentar para o sacerdote, para o Senhor, para determinar tudo que está determinado, todos aqueles que foram escolhidos nele, porque durante 50 dias é feita uma escolha, é feita uma separação. Nós fomos escolhidos neles, predestinados nele para a adoção de filhos. E quando nós olhamos Shavuot, nós estamos vendo essa graça maravilhosa que me alcançou, que me encontrou, que foi atrás de mim, que me procurou, que me marcou, que me tocou de uma forma tremenda, me marcando, dizendo, é fruto para Deus. É disso que nós falamos quando a gente encerra o ciclo das festas de primavera, ou seja, 2 encontros, 4 agendamentos, 4 ensaios gerais, começando em Pessah na Páscoa, logo em seguida Matzot, ou a festa dos pães sem fermento, ou pães ázimos, Abcurim, a festa da ressurreição. Por isso que eu tenho chamado a atenção para vocês e dizer que domingo não é o domingo de Páscoa, mas é o domingo da ressurreição.
A festa ali é a ressurreição. A festa ali é a Bicurim. A festa ali não é o cordeiro. Páscoa é o cordeiro. Páscoa é morte. Nós não podemos celebrar Páscoa como sendo ressurreição, porque Páscoa é morte, Páscoa é entrega, Páscoa é sacrifício, Páscoa é derramamento de sangue, para cobrir pecados. Matzah ou pães asmos é santificação, é identificar com Ele, porque esse corpo é santo. Ele entra no inferno santo e por isso o inferno não pode detê-lo. Mas logo em seguida a Bicurim fala de uma ressurreição, a vida vencendo a morte, a colheita, a cevada está pronta a cevada, a lua no céu está dizendo, está tudo pronto, a cevada na terra está dizendo, chegou a hora, o grande ensaio agora apontou para o grande dia da execução dessa festa e chegou o tempo de Pentecostes. Então eu quero que você guarde essas informações. E no próximo vídeo nós vamos falar especificamente só sobre Pessah, todas as características de Pessah. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Eu quero lhe pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho que está aí no canto, participe, divulgue, compartilhe, porque quanto mais pessoas nós tivermos nesse canal, mais nós podemos chegar, mais informações para vocês. Deus lhe abençoe. Shalom.